Olá, eu sou o professor André Zuber e estou de volta aqui na série de aulas de número 14 do curso de Termodinâmica 2, hoje para discutir um pouco com você a respeito do diagrama entalpia versus composição. O conhecimento desse tipo de diagrama é bastante importante para engenheiros que projetam processos de mistura e que saibam que esses processos de mistura envolverão uma liberação ou absorção de energia. Então é importante você utilizar os diagramas de entalpia versus composição para ter a contabilização correta da instalação de um aquecedor ou de um resfriador ao seu processo. Na aula de hoje nós iremos resolver um exercício que demanda essa necessidade. Nós vamos diluir uma certa quantidade de ácido em água e nós vamos ter que manter esse processo numa determinada temperatura. Vamos ver o exercício da aula de hoje. 20.000 libras-massa por hora de uma solução aquosa de ácido sulfúrico a 80% em massa a 120 graus Fahrenheit são diluídos continuamente com água refrigerada a 40 graus Fahrenheit para fornecer uma corrente contendo ácido sulfúrico de composição 50% em massa com temperatura de 140 graus Fahrenheit. O que o exercício pede é, na letra A, determine qual a vazão mássica de água refrigerada em libra-massa por hora. Na letra B, qual a taxa de transferência de calor em BTU por hora para o processo de mistura. O calor, ele é adicionado ou removido do processo. E letra C, se a mistura ocorresse adiabaticamente, qual seria a temperatura final do processo? Considere aqui as mesmas condições de entrada e a mesma composição do produto final usada na parte A. Vamos à resolução. Então, vamos recobrar aqui este exercício. A letra A, ela pede para a gente fazer um balanço de massa. Então, utilizando os nossos conhecimentos de introdução aos processos químicos, nós temos que, representando esse processo num formato de fluxograma, a diluição deste ácido ela pode acontecer da seguinte maneira. A gente tem um tanque de mistura, esse tanque de mistura ele recebe uma corrente de ácido concentrado, ele também vai receber uma corrente de água pura, e aí nós vamos ter uma saída que corresponde ao ácido 50%. Bem, analisando cada uma dessas correntes, nós podemos considerar a primeira corrente como A, da água pura. Nesse caso, a água pura tem uma fração mássica de 1, por isso que eu tenho W da água na corrente A igual a 1, e a temperatura dessa água é de 40 graus Fahrenheit. Nós também temos como entrada no processo a corrente B. Essa corrente está numa temperatura de 120 graus Fahrenheit e nós temos essa corrente B composta tanto de ácido quanto de água, numa vazão mássica de 20.000 libra-massa por hora. Nós temos 80% dessa corrente correspondendo ao ácido sulfúrico e 20% dessa corrente em massa de água. A saída, nós temos que essa mistura de ácido e água, 50%, deve sair a uma temperatura de 140 graus Fahrenheit e a fração mássica de ácido e água deve ser 0,5. Bem, para começar esse problema, nós vamos fazer um balanço de massa para o ácido. Veja que o ácido ele só está presente na corrente B, que é o ácido concentrado, e ele sai do processo somente na corrente C. Então, fazendo um balanço de massa para esse ácido, ou seja, a massa do ácido que entra é igual à massa do ácido que sai, nós temos a massa de ácido que entra, ela corresponde a uma fração da corrente B. E essa fração corresponde a, nesse caso, 80%. Então, eu tenho 80% de B é só o ácido, e no caso de C, 50% da corrente C. Substituindo os valores nessa equação, então eu tenho 80% de 20.000
é igual a 50% da corrente C. No caso, a nossa corrente C é uma incógnita. Rearranjando e resolvendo, nós temos que C tem uma vazão mássica de 32.000 libra-massa por hora. Fazendo agora um balanço de massa para a água, lembrando que aqui a gente poderia fazer facilmente o balanço global, mas só para que a gente relembre os balanços materiais. Então, o balanço de massa para a água, a gente tem massa, ela está presente em todas as correntes, A, B e C, e aí nós podemos fazer. Nesse caso, para a corrente B, eu tenho uma fração correspondente à água, que é 20%, mais o A, nesse caso aqui, A é a corrente completa, uma vez que a gente tem água pura, e C, uma fração de C. Então, substituindo os valores, 20% de 20.000, mais o A, que é a nossa incógnita, é a vazão de água que vai diluir o ácido, é igual a 0,5 vezes 32.000. Resolvendo para o A, nós temos, nesse caso, A igual a 12.000 libra-massa por hora. Então, para eu sair de um ácido concentrado a 80% e passar a 50%, tendo a vazão inicial de 20.000, a vazão final de ácido de 32.000, é claro que eu preciso de 12.000 libra-massa de água pura para fazer a diluição desse ácido. Agora que nós temos esses dois valores, nós podemos passar para a segunda pergunta. No caso da letra B, nós precisamos descobrir qual é a taxa de transferência de energia que precisa ser adicionada ou removida do processo para que essa corrente de saída do ácido a 50% saia na temperatura especificada. Então, recuperando aqui os valores do fluxograma, então a gente tem os valores de temperatura, entrada 120 e 40 graus Fahrenheit e a saída de 140 graus Fahrenheit. O que nós vamos fazer agora é um balanço de energia nesse sistema aqui para identificar a quantidade de calor envolvida no processo. Bem, para fazermos isso, nós utilizamos a equação do balanço de energia, dU/dt, é igual ao somatório da massa vezes a entalpia das correntes que entram, menos a vazão mássica vezes a entalpia das correntes que saem, mais a taxa de calor, mais a taxa de trabalho. Percebam um detalhe, nós podemos aplicar algumas condições, algumas hipóteses nessa equação que aparece na sua tela. A primeira delas é que este processo acontece em estado permanente, estado estacionário, ou seja, nós não teremos a variação da energia interna desse processo com o tempo, por isso, dU/dt equivale a zero. Nós também podemos impor que, uma vez que a gente não tem um processo de expansão ou compressão ou energia elétrica envolvida nesse sistema, nós temos que a taxa de trabalho ela também é nula. E aí a equação do balanço de energia pode ser reescrita desta maneira. Taxa de calor envolvida no processo é a entalpia que sai de todas as correntes menos a entalpia que entra. Bem, se nós substituirmos esses valores, nós teremos o seguinte. Como nós temos uma corrente de saída, então eu tenho a vazão mássica da corrente C vezes a entalpia específica da corrente C, menos a vazão mássica da corrente A vezes a entalpia específica de A, menos a vazão mássica da corrente B vezes a entalpia específica de B. Essas informações das entalpias, elas podem ser obtidas facilmente em um diagrama denominado entalpia versus composição, que é o diagrama que aparece agora na sua tela. Perceba que no eixo Y, nós temos o valor da entalpia da solução dada em BTU por libra-massa. Nós temos no eixo X a fração mássica do ácido sulfúrico e perceba também que nós temos várias linhas nesse diagrama. Cada linha corresponde a uma temperatura distinta, que vai de 32 graus Fahrenheit até 200 graus Fahrenheit. Bem, o que nós vamos fazer agora é identificar cada um dos valores de entalpia
mediante a composição de ácido naquela corrente. Nós vamos começar com a corrente C. Bem, veja que na corrente C nós temos uma fração mássica de 50% de ácido. Então, nesse caso, basta eu vir aqui na composição de 50% e procurar a informação até o valor da temperatura especificada, que nesse caso é de 140. Perceba que o final dessa linha corresponde ao dado e a gente faz a leitura da entalpia desta corrente no lado esquerdo do gráfico. Então, aqui a gente tem que a entalpia da solução numa composição de 50% corresponde a menos 70 BTU por libra-massa. Nós também podemos fazer isso para a entalpia de A. No caso da corrente A, perceba que nós temos fração mássica de água de 1, ou seja, a gente tem 100% de água. Se a gente tem 100% de água, isso para ser lido no gráfico corresponde a 0% de ácido. Então, fazendo essa leitura na temperatura correspondente à curva de 40 graus Fahrenheit, nós temos o valor de 7 BTU por libra-massa. Bem, nós também podemos fazer a última leitura, que corresponde à entalpia da solução de entrada, ou seja, quando a composição do ácido era de 80%. Então, a gente tem, nesse caso, 80% e a temperatura de 120 graus Fahrenheit, isso daqui dá aproximadamente menos 92 BTU por libra-massa da solução. Então, substituindo os valores das vazões mássicas de cada uma dessas correntes e os valores das entalpias identificadas no diagrama entalpia versus composição, nós temos os seguintes valores. Então, 32.000, correspondente à corrente C, vezes menos 70, menos 12.000, que é a vazão da água pura, vezes 7, menos 20.000, vezes menos 92. Resolvendo este problema, nós temos o valor da taxa de transferência de calor correspondente a menos 484.000 BTU por hora. Perceba que esse valor é negativo. Então, um processo de diluição do ácido sulfúrico, ele é um processo exotérmico, ou seja, eu tenho calor saindo do meio reacional. Então, eu precisaria resfriar, eu poderia ter uma serpentina dentro do tanque de mistura, e essa serpentina ter uma vazão de um fluido de arrefecimento, e esse fluido deveria dar conta de retirar do meio reacional por hora 484.000 BTUs. Bem, essa é a informação que finaliza a letra B. Agora, na letra C, nós vamos fazer o seguinte processo. Nós vamos considerar um processo adiabático. O que isso seria na realidade? Vamos pensar que por algum motivo nós perdemos a serpentina. Então, a serpentina que fazia o arrefecimento desse sistema deixou de funcionar. Pode ser, por exemplo, a bomba que fazia com que o fluido de arrefecimento circulasse. Ela teve algum problema, deixou de circular. E aí, nós podemos considerar esse processo como adiabático, ou seja, o calor remanescente do processo de diluição do ácido vai ficar dentro do sistema. E esse calor vai afetar quem? Principalmente a corrente C. Então, na letra C, quando nós tratarmos de um processo adiabático, ou seja, não tem troca de calor entre o sistema e a vizinhança, o efeito térmico vai ser contabilizado na temperatura da corrente C. De que maneira? Veja o balanço de energia que nós temos que fazer agora. A equação ela continua inicialmente a mesma, du dt, entalpia das correntes que entram, menos a entalpia das correntes que saem, mais a taxa de calor, mais a taxa de trabalho. Considerando estado estacionário, du dt igual a zero. Considerando que não temos trabalho, W é igual a zero. E nesse caso, no processo adiabático, o calor vai ter que ser zero, porque a gente não está retirando essa energia do sistema. Então,
nós vamos perceber que a equação ficará da seguinte maneira. Como nós temos uma corrente de saída, a vazão mássica da corrente C vezes a entalpia específica, menos a das correntes de entrada. Então, eu tenho a vazão mássica de A, entalpia de A, menos a vazão mássica de B, entalpia de B. E agora nós vamos rearranjar essa equação, porque a única incógnita que nós temos nesse problema seria a temperatura da corrente C. Mas veja que ela não aparece explicitamente na equação. Ela aparece como entalpia. Então, o primeiro passo que nós temos que fazer aqui é rearranjar essa equação para determinar qual é a entalpia da corrente de saída, a corrente C. Então, reescrevendo a equação, nós temos MAHA mais MBHB dividido por MC. Nós temos que lembrar que os valores da entalpia de A e de B correspondem aos valores obtidos na letra B. Então, uma vez que a entalpia de A não teve flutuação de temperatura nem de composição, o valor continua sendo 7 BTU por libra-massa e a entalpia de B continua sendo menos 92 BTU por libra-massa. Bem, substituindo esses valores nesta conta, nós temos o resultado que a entalpia específica de C corresponde a menos 54,88 BTU por libra-massa. E aí você deve estar se perguntando, mas como que eu vou conseguir obter agora temperatura a partir deste valor? Bem, para a gente fazer isso, a gente retorna ao diagrama entalpia versus concentração. Lembre-se que a concentração de ácido, concentração mássica de ácido na corrente C era de 50%. E o valor da entalpia determinada agora por nós é de menos 54. Então, se nós cruzarmos esses dois valores nesse diagrama, nós temos o seguinte. Este é o valor para a entalpia, menos 54, e este é o valor para a concentração. Então, este ponto que a gente determina aqui no gráfico, ele passa sobre uma curva de aproximadamente temperatura de 165 graus Fahrenheit. Então, veja que nós conseguimos, a partir do diagrama, determinar a temperatura, e essa temperatura, comparando com a letra B, veja como é importante e muito perigoso você cuidar de um processo de diluição de ácido, nesse caso o ácido sulfúrico. Caso o sistema de arrefecimento pare de funcionar, você pode perceber que houve uma elevação da temperatura. Nesse caso, a gente passou da condição da letra B, que era de 140, agora para 165 graus Fahrenheit. Bem, eu espero que você tenha gostado deste exercício prático de termodinâmica 2, utilizando aí o diagrama entalpia versus concentração. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Não esquece de deixar o seu like e, se você é novo aqui no canal, de clicar no botão inscrever-se. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê num próximo vídeo aqui no canal UThermal.